Queridos, quando falamos em família, e hoje é o dia da família, amanhã é o dia da família, comemorado o dia da família, normalmente a gente fala dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, dos nossos antepassados. E essa história, ela é necessária para que a gente tenha uma marca e que a gente tenha, assim, um referencial de onde viemos. E essa ciência de estudar gerações passadas, esse estudo, ela se chama genealogia. É o estudo das pessoas, das famílias, das histórias passadas, e isso, das linhagens, isso são histórias que são trazidas para que chegue até nós, a nossa história, a nossa origem e da onde nós saímos. E quando você lê a genealogia de Jesus, é algo aqui, assim, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, o que tem aqui? Do que eu vou pregar? Eu vou falar nome? Porque normalmente a gente pega uma história, normalmente a gente pega uma passagem, e ela é muito mais simples e mais fácil para a gente ministrar. E o Senhor, Ele começou a falar no meu coração, porque algo nessa genealogia não é normal. E Mateus, que escreveu essa genealogia, ele era um judeu, cobrador de impostos, publicano, ele era representante da coroa romana, lá em Cafarnaum, ele cobrava impostos, ele não era bem visto pelos judeus, mas ele conhecia toda a história do judeu, por ser um judeu. Ele conhecia a tradição, por ser um judeu. E para você ser um publicano, ele não era simplesmente uma pessoa escolhida pela coroa romana, mas ele poderia comprar esse título num leilão feito pela coroa romana, ou ser eleito por ser uma pessoa instruída, uma pessoa que teria condições, e ainda que fosse mal visto, eram pessoas bem-sucedidas financeiramente, porque eles cobravam imposto para os romanos e ganhavam uma comissão, e muitos ainda cobravam mais impostos do povo e pegavam essa diferença para eles. E quando Mateus, ele aceitou o convite de Jesus, vem comigo, vamos caminhar junto. Ele veio sabendo que o evangelho quando ele escreveu esse evangelho, a preocupação de Mateus não era simplesmente falar com gentios, mas era falar com judeus. E ele começa escrevendo o seu evangelho com uma preocupação, de provar a linhagem do Messias, de provar que Jesus, ele era raiz de Davi, raiz de Abraão. E é por isso que ele começa escrevendo, o primeiro capítulo, ele começa escrevendo sobre a genealogia de Jesus. Porque Mateus, ele tinha essa preocupação de mostrar ao povo judeu que Jesus era o Messias. Algumas coisas diferentes nessa genealogia não é normal, porque como judeu, ele é de uma sociedade patriarcal, normalmente não se cita nome de mulheres na genealogia das famílias. As famílias sempre eram tidas pelo patriarca, pelo pai, pelo homem, e não nome de mulheres. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a detectar isso, e eu comecei a buscar no Senhor essa palavra, e eu comecei a tentar entender aquilo que o Espírito Santo de Deus queria que eu falasse. E quando eu atentei a isso, eu comecei a ver a vida dessas mulheres. São 5 mulheres citadas. A gente vê aqui Tamar, Raabe, a gente vê aqui
Ruth, a gente vê Batseba e a gente vê Maria. Eu não gostaria de falar, não que eu não gostaria de falar de Maria, mas Maria, ela passou por dificuldade por ser uma jovenzinha, que foi colocado nela o Messias. Ela foi separada, sofreu e passou por grandes situações também, porque a gente lê, mas a gente não imagina o conflito que foi na cabeça de Maria e na cabeça de José, porque eles eram noivos, novinhos, se preparando para casar, e daqui a pouco Maria aparece grávida. E eu tenho certeza que às vezes a gente lê, mas a gente não consegue entrar na condição que Maria estava vivendo, porque foi colocada em dúvida a dignidade dela, a integridade dela. José, ele ficou abalado, até que um anjo do Senhor falou assim: José, fica calmo, porque aquilo que ela está sendo concebido nela, é fruto do meu espírito. Então, Maria, ela foi separada para um plano messiânico, vamos dizer assim. Ela foi uma mulher diferenciada. Mas eu quero falar de 4 mulheres. Eu não vou falar que era como eu e você, não, porque eu não sou mulher. Mas mulheres comuns, seres humanos como eu e você, que erram, que passam por situações, que passam por dificuldades, mas foram citadas aqui na genealogia de Jesus. E quando eu começo a falar de Tamar, que é a primeira que foi citada aqui. Judá gerou de Tamar Pérez e Azerá. Só que Tamar, ela não era esposa de Judá, ela era nora de Judá. Em Gênesis 38 conta a história de Tamar, que entrou nessa história. Tamar, ela foi casada com o filho mais velho de Judá, que se chamava Er. E a palavra de Deus no capítulo 38 diz que ele era perverso, era um homem ruim, e o Senhor não se agradava dele, e o Senhor permitiu que ele morresse. Ali, Tamar, ela ficou viúva. E quando nós entendemos e vemos a palavra de Deus, ela, como viúva e não tinha gerado filhos de Er, ela foi passada para o seu segundo filho, que era Onã, por causa da lei do levirato, Deuteronômio 25. E ali Onã, ele sabendo que se ele, através dele, Tamar concebesse, o filho não seria dele, não seria a linhagem dele no nome, por causa da lei. E aquele homem, ele também tinha o coração perverso, e todas as vezes que ele coabitava com Tamar, ele não deixava o seu sêmen em Tamar. A palavra de Deus em Gênesis 38 diz que ele deixava cair por terra a sua semente. E o Senhor também não se agradou disso. E o Senhor também permitiu que Onã morresse. O terceiro filho de Judá se chamava Selá, e era um rapaz muito novo. E Judá, ele teve uma ideia. Ele falou: Tamar, volte para a casa dos seus pais. Espere que Selá se torne um homem formado, e depois você vai se casar com ele. Mas nesse intermédio de tempo, Judá se arrependeu. Judá ficou com medo de entregar Selá a Tamar, achando que o problema era de Tamar. Achando que o problema, ela era a viúva negra, né? Todos aqueles que casavam com ela morriam. O sangue de Jesus tem poder, né? E Judá, ele começou a enrolar, vamos dizer assim, Tamar. Esqueceu Tamar na sua viuvez, na sua amargura. E aquela mulher, quando era devolvida para a casa dos seus pais, ela era devolvida em humilhação. Ela tinha uma roupa da sua viuvez, ela não podia colocar roupa de festa, ela não poderia comemorar porque ela estava em sua viuvez.
E Tamar, ela começou a pensar nisso, e o tempo foi passando, e ela começou a ver que Selá já estava grande, já estava formado, e que ela não estava sendo entregue ao seu futuro marido, e ela decidiu tomar uma posição por si própria. Quantas vezes nós levamos marcas na nossa vida por decisões próprias? Quantas vezes nós assumimos situações que não têm a orientação de Deus por causa própria? E essas marcas e essas situações muitas vezes depois, num futuro, vêm pesar sobre nós. E ali Tamar, ela ficou sabendo que o seu sogro ficou viúvo. E a palavra de Deus diz que ele saiu para o campo para cuidar das suas ovelhas. E era um campo afastado, porque naquela época, quando tinha um problema de pasto, aqui eles levavam as suas ovelhas, o seu gado, os seus animais, para um local distante. E ela descobriu que o seu sogro ia visitar os pastores que estavam cuidando dos seus animais. E naquele caminho, Tamar, ela se vestiu, ela tirou a roupa da sua viuvez. E ela se vestiu e se cobriu como uma prostituta. E ficou à beira do caminho. E a palavra de Deus diz que ali estava passando Judá. E Judá a viu. E quando a viu, a desejou, porque era uma prostituta. Ela estava no caminho de Judá, e Judá, de alguma forma, foi atraído por ela. E a palavra de Deus diz que ele não tinha nada, e ela falou assim: me dá o seu selo, o seu bordão e o seu cajado. E depois você me manda o pagamento, que era um cabrito, que era uma ovelha. E Judá, ele falou assim: tá bom, fica com o meu selo, com o meu cajado, com o meu bordão, e depois eu mando um animal por pagamento dos seus serviços. E daquela relação, Tamar, ela engravidou. E a palavra de Deus diz que passado um tempo, Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida. Antes disso ele mandou o pagamento. Só que quando chegou na beira do caminho, naquele local, mandou procurar aquela mulher e falaram: não tem nenhuma prostituta aqui habitual. E ele falou: não, mas ela ficou com as minhas coisas, mas fazer o quê? Voltou com seu animal e o seu selo, o seu bordão e o seu cajado tinha se ido. Passado um tempo, Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida. E ficou sabendo que ela ia conceber. E a lei dizia que aquela mulher tinha que ser morta. Ela tinha que ser tirada e apedrejada, porque na sua viuvez ela traiu, ela quebrou a lei. E quando tiraram Tamar da sua casa, e quando iam julgá-la à morte, ela falou: peraí, aquele que engravidou, aquele que é o pai dessa criança, porque ele tinha esse poder de julgar a sua nora, ela falou: aquele que fez isso comigo, ele me entregou o cordão, o cajado e o seu selo. E quando Judá olhou aquilo, ele viu que ele tinha errado, que ele tinha falhado, e que ele não tinha sido honesto com Tamar. E ali, ele recebeu Tamar como esposa. A palavra de Deus diz que ele nunca mais coabitou com ela. E ela gerou a Pérez e a Zera. Talvez a atitude de Tamar não tenha sido certa. Mas muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes a gente tenta manipular situações, a gente tenta fazer situações para que aconteçam ao nosso favor. E muitas vezes isso depois, no futuro, traz alguma marca. Mas era uma pessoa comum, Tamar era uma mulher comum. E ela foi citada mesmo com todos os seus erros que não podia cometer, ela foi citada na genealogia de Jesus. Raabe todos conhecem. Raabe era conhecida como prostituta habitual. Aquela que vivia em Jericó, que
fazia o seu trabalho na cidade de Jericó, mas quando foi enviado os espias a Jericó, que Josué enviou os espias em Jericó, ela os acolheu, os escondeu, porque ela já tinha ouvido do Senhor, que o Senhor é aquele que tinha feito o mar vermelho se abrir, tinha feito o povo vencer a vários reis. E a palavra de Deus, no livro de Josué, depois vocês olham a história, diz que ela falou que o seu coração estava temente ao Senhor. A palavra de Deus diz que ela entendeu que existia um Deus, que ela entendeu que existia um Deus poderoso, ela entendeu que existia um nome que estava sobre todo nome, e ali ela aceitou servir ao nosso Deus. Mas o seu passado, ele não pode ser escondido. Aquilo que ela fez não pode ser escondido. Aquilo que nós fazemos não pode ser escondido, mas eu quero te dizer, pode ser mudado. Aquilo que fizemos, aquilo que erramos, pode ter tido uma marca, mas eu quero te dizer, há possibilidade de mudança, porque quando a gente tem a marca do sangue de Jesus, todas as coisas mudam. Todas as coisas mudam. E Raabe, ela cuidou daqueles dois homens, ela separou, escondeu, ela arriscou a sua vida, a sua casa e a sua família, porque ela começou a entender que existia um Deus todo-poderoso, e que ela queria fazer parte desse povo de Deus. A palavra de Deus diz que, quando invadiram Jericó, Raabe, ela foi preservada, ela, os seus pais, os seus irmãos, a sua família, e ela foi tirada dali antes que Jericó fosse destruída. Em Josué 6 diz, até Josué 6 conta essa história, e quando ela foi separada, e ela foi viver no meio do povo de Deus, ainda que ela tivesse uma marca no passado, ela começou a viver e a proceder de uma forma diferente. Ali, ela se casou com Salmão. E a palavra de Deus diz que Salmão, ele era uma pessoa muito bem sucedida. Era considerado como um príncipe no meio do povo. Era uma pessoa que tinha poderes, tinha bens, tinha animais, tinha força, tinha condição. E a palavra de Deus diz que desse casamento de Raabe com Salmão, nasceu a Boaz. Aí Boaz, ele entra na história de uma outra mulher. Uma mulher que era uma gentia, era uma moabita, chamada Ruth. Ruth, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Ruth, mas é um dos livros mais lindos que tem na Bíblia. É uma história linda, linda. Se vocês puderem ler, são acho que 4 capítulos, o livro de Ruth. O livro de Ruth conta de um homem, Elimeleque, que saiu da sua cidade, que saiu de Belém, por causa da fome, e foi para Moabe, ele, Noemi e os seus 2 filhos. Por causa da fome, por causa da dificuldade, e ali ele começou a viver. Elimeleque, Noemi e os seus filhos começaram a se estabelecer. Ali aqueles 2 filhos se casaram. Aqueles 2 jovens, eles tiveram as suas mulheres, Malom e Quilion. Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. E a palavra de Deus diz no livro de Ruth que Elimeleque, ele faleceu, ele morreu. E passado pouco tempo, os outros 2 filhos de Elimeleque também morreram. Sobrou Noemi, uma idosa, com as suas 2 noras viúvas. E a palavra de Deus diz que
no livro de Ruth, de que Noemi, ela falou, eu vou voltar para viver a minha velhice em amargura em Belém. E ali ela falou assim, eu aconselho você, Ruth e Orfa, a voltar para a casa dos seus pais. Porque de mim eu não posso gerar um filho que possa resgatar vocês. Volte para a casa dos seus pais. E ali, chorando em prantos, Orfa, ela se despede de Noemi. Mas Ruth, também chorando, fala uma das declarações mais lindas na Bíblia, que diz que onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E fala para Noemi, onde é que tu morreres, morrerei eu. Olha que declaração linda. Que coisa linda, eu uso em casamento, em cerimônia quando eu faço. Porque é lindo. Mas a história dessas mulheres não foi tão linda assim, porque elas voltaram para Belém e começaram a viver o opróbrio. Começaram a viver de humilhação, de esmola, porque elas não tinham nada. E a palavra de Deus diz no livro de Ruth, que Ruth falou, Noemi, fica aqui, porque eu vou pegar o resto das espigas que caem das carroças, porque pela lei, aquilo que caía no chão, aquela sobra, aquele resto, aqueles que eram mendigos, que precisavam, eles colhiam aquilo e daquilo eles comiam e viviam. E a palavra também diz que Ruth, ela foi buscar nos campos de Boaz, essas sobras. E quando ela chegou no campo de Boaz, e Boaz a viu, ele perguntou, quem é essa moça? E falaram, olha, ela é nora de Noemi, aquela que voltou em vergonha para a nossa terra. Aquela que voltou para mendigar, ela também está mendigando. E a palavra de Deus diz que algo começou a acontecer ali. Boaz começou a olhar para Ruth de uma forma diferente, porque não via o opróbrio, não via a miséria, mas via o caráter e o amor. Uma ótica diferente. Mas a ótica que Boaz olhava não mudava o opróbrio de Ruth, porque ela continuava pegando as sobras, continuava pegando os restos para poder sobreviver. Passado um tempo, Boaz falou, deixa ela com as minhas servas, dá a ela os grãos tostados que as nossas servas comem, deixa ela molhar do bocado dela no vinho que eu dou para os meus servidores. E ele começou a tratar Ruth de uma forma diferente. E Ruth falou para Noemi isso. E Noemi, ela criou uma estratégia, porque ela falou assim, se aproxima de Boaz, porque ele é um dos nossos resgatadores. Ele poderia comprar as terras de Elimeleque, e com isso ele assumiria Noemi e assumiria a Ruth também. Só que existia um resgatador antes. E Boaz, ele ficou incomodado porque ele queria estar com Ruth. Ele queria resgatar Ruth. E ele chegou para esse resgatador e falou assim, compra as terras de Elimeleque, para que você possa resgatar a Noemi e a Ruth. E aquele homem falou assim, eu compro. Aí ele falou assim, só que você vai ter que assumir Noemi e Ruth também. Ele falou, não, eu sou casado, eu já tenho outras mulheres, eu não posso. Eu passo para você isso. Ele falou, então tá bom, eu compro. Que é o que ele queria. E ali começou a mudar a história de Ruth. Porque Boaz, como homem rico, ele chegou e comprou as terras de Elimeleque, e ele assumiu Noemi e ele assumiu a Ruth. E casou com Ruth, e Ruth teve a sua história mudada. A história muda, mas as marcas existem.
Você está aqui numa nova história, mas as marcas existem. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar da quarta mulher para eu entrar no final dessa palavra e talvez eu quero que você tenha um pouquinho de paciência comigo. Tá bom? Fechado? Batseba. Você vai ver lá em 2 Samuel 11, essa mulher ela entra numa história. Quem conhece a história de Batseba? Qual que é a referência que nós temos de Batseba? O que ela era? Como ela foi conhecida? Como uma mulher adúltera. E essa história está um pouco diferente. Eu até falei, brinquei ontem com a pastora Iraninha, eu tenho que pedir desculpa para Batseba. Porque a concepção que a gente tem é que Batseba, ela fez parte de um adultério. E eu comecei a estudar de anos para cá, e a gente vai tendo conhecimento de outras formas, outras óticas de olhar, e eu quero que você entenda que Batseba, ela estava tomando banho, e a palavra de Deus, em 2 Samuel 11, diz que o rei Davi estava no terraço do palácio, e ele não deveria estar ali, porque naquela época os reis deveriam estar na guerra. Então muitas vezes as coisas acontecem quando a gente não está no lugar que deveria estar. Rei Davi, ele saiu no terraço do palácio, e ele viu uma mulher longe, se banhando. E essa mulher era uma mulher muito bonita, Batseba. E a palavra de Deus diz que Davi mandou mensageiros a buscar Batseba, porque ele queria ter com ela um relacionamento. Só que Batseba, ela era esposa de Urias, o homem que estava honrando a Davi na guerra. E ele mandou os seus mensageiros, eu vou te dizer porque eu estou falando na ótica que eu vejo hoje. Batseba, ela não foi convidada para um jantar. E ela não foi no intuito de trair a Urias, num jantar romântico às escondidas. Eu estava vendo um estudo e é muito assim. Porque Batseba estava na sua casa e os mensageiros falaram: olha, nós vamos te levar porque o rei quer te ver. E aquela mulher, sendo judia, dessas 3, 4 mulheres, ela era a única judia. Ela sabia da lei, ela sabia que tinha que se guardar para o seu marido, ela estava honrando o seu marido que estava na guerra, ela não era uma mulher traidora, ela vinha de uma linhagem, de uma família que buscava estar na presença de Deus. E daqui a pouco aqueles mensageiros, os soldados, foram buscar a Batseba e a tiraram da sua casa, mas não levaram para um jantar romântico, já a colocaram nos aposentos do rei. E eu hoje olho que ela não participou de um adultério, mas ela foi usada. Batseba, ela participou de uma violência, pastor. Sabe por quê? Porque o profeta Natã, quando ficou sabendo, quando o Senhor revelou a Natã, ele chegou para Davi e contou uma história assim. Existia um homem muito rico, e esse homem ele tinha um monte de animais e cordeiros, e esse homem recebeu a visita de um viajante, e ele quis preparar uma comida muito saborosa para esse viajante, e ele queria matar um animal para dar a esse viajante. E existia um homem que ele não tinha mais nada, ele só tinha uma cordeirinha, e essa cordeirinha fazia parte da família dele, porque ele dava de comer na mão para essa cordeirinha, a cordeirinha dormia com eles na sua casa, era tratada como um bichinho de estimação. E aquele homem rico, ele não quis pegar o do seu animal, e ele mandou buscar a cordeirinha desse homem pobre, a única cordeirinha, e mandou matar para eles comerem essa cordeirinha. E quando Natã falou isso para Davi, Davi falou assim: quem é esse homem que ele merece a morte? E Natã falou: esse homem é você.
Porque você, tendo tudo, você foi buscar aquela cordeirinha. Batseba, ela não foi de livre e espontânea vontade. Ela não maquinou e ela não pensou isso, mas ela foi abusada. Ela foi vítima de uma violência por causa do poder. Adulterar, quem adulterou foi Davi. E a palavra de Deus diz que abismo chama outro abismo. Porque quando Davi fez isso, Batseba ficou grávida. E Davi ficou sabendo que Batseba estava grávida. E ele mandou chamar Urias, a Joabe mandar, que era o comandante, falar: manda Urias para cá. E quando Urias chegou, ele falou assim: Urias, vai dormir com a sua mulher, vai descansar. E Urias, na sua fidelidade ao rei, falou: rei, eu não vou para minha casa, porque como eu posso deixar os soldados lutando na guerra, e eu ir dormir e descansar com a minha esposa? Ficou na porta do palácio. E Davi falou: o que eu vou fazer agora? Ele não quer ir para sua casa, não quer coabitar com a sua mulher, ele não quer ter uma relação com a sua mulher. Aí Davi teve uma ideia muito bacana. Manda ele para a guerra. Joabe, coloca ele na linha de frente, para que ele morra. Abismo chamando outro abismo. Adultério, assassinato, e depois mentiras, morte, porque todo fruto do pecado não prospera. Queridos, nenhum fruto do pecado prospera. Nada. Aquela criança que foi concebida do fruto do pecado, morreu. Então eu começo a entender as marcas que Batseba teve que ter, e ela teve na sua vida. Foi abusada, foi humilhada, passou por dificuldade, passou por traição, passou por viuvez, passou por morte do filho, porque nenhuma mãe quer isso. Quem quer isso? Mas uma coisa, eu quero que você entenda. Todas estas mulheres, elas optaram por querer ter um tempo novo. A Bíblia não relata muito sobre Tamar, porque a sua história foi muito resumida. Mas eu começo a ver Raabe como uma prostituta. Ela quis ter uma história mudada. Eu começo a ver Ruth, ela quis ter a sua história mudada. Eu começo a ver Batseba, ela quis ter a sua história mudada. E muitas vezes, a gente precisa tomar um posicionamento e uma atitude. As circunstâncias da vida, existem circunstâncias da vida que não tem como eu ou você escolher. Ninguém escolhe uma enfermidade. Alguém escolhe: eu quero ficar doente. Alguém já pediu isso ou não? Eu acho que não. Ninguém escolhe ter um acidente. São situações que acontecem na vida. São acasos que acontecem na vida. E essas situações, elas nos causam marcas. Existem situações que são provocadas, também nos trazem marcas. Mas eu quero te dizer que existe uma situação que tem que partir de mim e de você. Independentemente das marcas que existem, você querer tomar uma posição e mudar a sua vida. O Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração, que ainda que você tenha marcas do passado, Ele é aquele que faz nova todas as coisas.
Ainda que tenha tido uma marca, um rasgo lá atrás, Ele é aquele que faz customizar todas as coisas. Ele começa a mudar a história. E você veio aqui essa manhã, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer marcar a sua vida. Aquilo que era marca no passado vai ser customizado pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo Senhor, que é aquele que faz nova todas as coisas. Como Ele fez com aquelas mulheres que foram sofridas, foram humilhadas, foram abusadas, foram usadas como objeto. E Ele fez nova todas as coisas, honrando aquelas mulheres a fazerem parte da genealogia de Jesus.